Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Fontes de Souza, de Hanford, Califórnia. Já fizemos 3 programas destes e estamos satisfeitos com o feedback que temos recebido das pessoas que vêm. Muito obrigado pelo vosso apoio. Também queria vos pedir um favor, que quando vem o programa, se gostarem, que ponham like e também ponham subscribe. Se vocês tocarem no subscribe, a próxima vez que vier o vídeo, ele vai automaticamente para o vosso telefone. Muito obrigado pelo vosso apoio. Hoje é o 22º domingo do tempo comum. E eu, como de costume, vou ler o Evangelho e depois fazer uma reflexão de cerca de 7 minutos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois disto, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Porque do interior do homem é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, vamos fazer uma breve reflexão sobre esta leitura do Evangelho. Bem, estão várias coisas aqui em jogo, como podemos notar, mas podemos talvez dar um título ou um resumo ao assunto de que se trata. Podemos dizer que é a hipocrisia do legalismo e do ritualismo. E Jesus considera isso muito importante, que o ritualismo é mais importante do que adorar a Deus e que o legalismo é mais importante. E foi por isso que Jesus deu uma resposta bastante dura. Chamou-os hipócritas. É uma palavra realmente dura para os fariseus e aqueles que tinham vindo com eles de Jerusalém, os escribas. É claro
que eles faziam aquelas coisas todas porque achavam que estavam a cumprir a lei. E Jesus diz, yes, mas vocês não estão com o coração em Deus. E isso é que é o mais importante. E ele cita o profeta Isaías. Ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Caros amigos, é mais fácil a gente cair nisto do que a gente lhe parece. A gente pensa que só os fariseus faziam as coisas por fazer e não tinham o coração nelas, mas nós também podemos fazer coisas de rotina, à toa, etc. Mas a nossa oração tem que ser uma expressão daquilo que nos vai no coração. E não só um mandato de antigamente que a gente está simplesmente a cumprir. E foi o que Jesus diz, vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes às tradições dos homens. Jesus coloca a palavra de Deus muito acima dos rituais, das tradições. A palavra de Deus é que é o mais importante. Quando vamos à missa, por exemplo, a palavra de Deus e a Eucaristia são mais importantes do que todo o ritualismo que possamos estar acostumados. Às vezes a gente pensa que tomar a comunhão de joelhos é mais importante de tudo, mas não é. Adorar a Deus, ter o nosso coração em Deus é que é o mais importante. O resto vem depois. E na primeira leitura do livro de Deuteronômio, Deus, na pessoa de Moisés, avisa claramente o povo israelita: não acrescentareis nada ao que vos ordeno, nem suprimireis coisa alguma, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. E faz lembrar as festas portuguesas aqui na nossa área, por exemplo. Às vezes pode acontecer que a direção está muito entusiasmada com a festa e eles dão muito esforço, passam muito tempo e podem nem sequer ir à missa, podem nem sequer ir à confissão, podem nem sequer viver a festa religiosa no seu aspecto religioso também. Aqui é fácil a gente enviar pedras aos outros, aqui aos fariseus, ou dizer coisas assim contra eles. Mas às vezes nós fazemos a mesma coisa e não nos apercebemos. E então, isto é uma chamada de atenção, esta passagem, este acontecimento de Jesus. Sim, é importante lavar as mãos antes de comer, especialmente se trabalhamos na rua, chegamos a casa e vamos para a mesa, é bom lavar as mãos. Mas a importância é relativa. Temos que saber dar a maior importância às coisas mais importantes. Podemos dizer que é isso que Jesus está a dizer. E a importância é tão grande que Jesus até se zangou e disse algumas palavras que ele não disse muita vez. Caros amigos, vivamos na presença do Senhor durante esta semana a considerar estas coisas e ponhamos o Senhor acima de tudo nas nossas vidas. Que tenhamos todos uma santa semana. Adeus.